João 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Te louvo, Senhor, por estar na tua casa, pelo privilégio de pregar a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque essa palavra veio dos céus. Obrigada porque o Senhor foi tão detalhista, bondoso. Deus, que nessa noite eu tenho certeza que os corações estão preparados. Deus, que nós sejamos confrontados nessa noite. Deus, que o teu Espírito Santo possa reinar em nossa mente, em nosso coração, e nós possamos sair daqui, Senhor, verdadeiros pequenos cristos, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar? O tema da mensagem dessa noite é: quem você é no tribunal? Dá para todo mundo ver aquela cena ali que eu tirei da internet? Essa cena é a cena que nós lemos, o texto que nós lemos da palavra de Deus, de João 8. Os fariseus atrás, Jesus segurando a mão de uma mulher que com certeza estava em desespero. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite é: quem você é nessa cena? Você acha que você é quem nessa cena? Pastora, eu não sei. Realmente você não sabe, porque é uma pergunta, e pergunta a gente só vai saber o que somos no final, quando acabar o sermão. Amém? Pode ligar, por favor, meninos, obrigado. Quem você é no tribunal? Eu nunca vi um tempo que a igreja condena tanto. Eu nunca vi um tempo que a igreja descarta tanto as pessoas. Eu nunca vi. Eu nunca vi um tempo de pessoas tão cheias de Deus dentro da igreja e lá fora e no Facebook dá vergonha. Eu nunca vi esse tempo. Eu não sei como uma pessoa pode ser tão cheia, porque hoje os louvores falam muito de fogo. É o fogo, o fogo, o fogo, e eu ando com medo desse fogo. Que fogo estranho é esse? Que a igreja do século 21, em particular, não estou falando de igreja lá fora, estou falando de IBM, porque o que eu vejo lá fora é misericórdia, mas não estou aqui para falar deles. É da IBM, do século 21. É muito cheio de Deus, o mover não falta, a unção não falta, não falta. Mas tem tanta coisa que está faltando dentro da igreja. Tanta coisa. Eu vi algo que eu gostei hoje. O Estevão passou ali por mim, na hora que ele foi chegando perto de mim, ele começou a parar. Eu entendi que ele queria me cumprimentar. Parabéns para os pais. Vieram? Vieram, né? O menino veio me cumprimentar. Na hora que ele chegou: pastora, não se vê mais isso na igreja. Pastor virou ladrão. E eu sou a ladra. Se o pastor virou ladrão, eu sou o quê? A ladra. Tenho vergonha do Facebook, não, de muita gente. E também tem outros que é só
imagens, poesias, poemas que tiram, palavras bonitas que tiram de outros pregadores, palavras bonitas que tiram de Google, mas a realidade da igreja é outra. Quem concorda? Hoje, quando a pessoa ela passa por um problema dentro da igreja, eu quero levantar ela e trazer de volta ela para o mesmo cargo que ela tinha. Eu não posso, porque eu sou boba, porque o irmão errou. Mas estamos cheios de amor para dar durante um culto. Tudo isso, muitas vezes, que tem acontecido, é somente durante um culto. Nesse texto aqui que nós lemos, os fariseus procuram confundir Jesus. Por quê? Porque Jesus estava atraindo para si grandes multidões de pessoas sedentas do Pai. E Jesus tinha o que as pessoas precisavam, ele tinha água viva, ele era o pão que desceu do céu, e as almas das pessoas, elas tinham fome de Deus. Quantas pessoas chegam para mim hoje, eu vim da igreja tal, mas eu não podia fazer isso, eu não podia isso, a igreja era contra a igreja. Dá para entender isso? A igreja contra a igreja. Pegam essa mulher no ato do adultério e levam essa mulher para Jesus julgá-la. Por quê? Porque segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Como que Jesus ia sair dessa? Como? Que ele ia ser contra a lei que Deus entregou para Moisés. Então nós temos aqui um cenário de um tribunal. A pastora Josi melhor que eu para falar isso, e eu estudei um pouco sobre o tribunal. E aqui nesse tribunal nós temos o advogado de defesa, o réu, no caso a ré, e o advogado de acusação, que deveria ser somente o diabo. Quem você é nesse tribunal? Primeiramente, os fariseus, que são aqui no tribunal, os advogados de acusação. Diante de Jesus é colocado um caso jurídico, cuja resolução era bastante óbvia ao ponto de vista humano. É o que iria acontecer, porque está lá em Levítico 20:10. A mulher foi pega, tem que ser apedrejada. Eles não estavam errados. Os fariseus, se era lei, e se existe lei, é para ser cumprida. Eu imagino, eu conversando com Deus, eu fiquei imaginando quanto tempo esses fariseus ficaram procurando uma mulher em adultério só para chegar e ver a reação de Jesus. Tem muita gente de olho em você, para pegar você no pulo. E é só para te condenar. Pastora, quem é? A igreja. Própria igreja. Imaginei quanto tempo ficaram olhando, onde nós vamos achar uma mulher em adultério. Porque ele não vai ter como se sair dessa, ele não vai se safar dessa. Por quê? Porque é lei. É lei, tinha que ser cumprida. Ser fariseu nos tempos de Jesus era fazer parte de um grupo de judeus ultraconservadores. Os fariseus observavam os mínimos detalhes da lei. Um adjetivo que o descreve bem, eles eram inflexíveis. Então, agora você vai se analisar se você é um fariseu. Ai, pastora. Era um grupo fechado. E foram severamente acusados por Jesus de serem falsos e de viver uma religiosidade de aparência. Hoje, eu ouvi o Davi Sassi falar algo muito interessante. Nós temos o linguajar. Eu vou a varoa, o varão. Nós falamos misericórdia. Dá lugar. Nós temos o nosso linguajar de crentes. Antigamente se tinha roupa também que se sabia que era crente. Hoje já não dá mais pela roupa. Essa parte a gente vai pular.
Mas existe também no nosso meio algumas coisas que eu anotei para não esquecer, as piadinhas gospel. As piadinhas besta, que eu não gosto de piada. Piadinha gospel. Ah, eu tenho mais unção que você, porque eu busco mais, porque o fogo me consome. Quem já ouviu isso? Já ouviram isso? Quem tem mais fogo? Tem mais unção, fala mais tempo em língua. Você não fala em línguas, pastor. Não vi mais você falar em línguas. Aí eu falo todo culto. Lá em casa, toda hora eu falo em línguas. Então, isso aí também é coisa de fariseu. Queria falar para você. Ah, eu sou o melhor. Eu sou o cara. Ah, eu sou o líder. Olha, sem eu nada podeis fazer. Eu sou. E esses conceitos de crentes que se acham crentes, para mim é só fariseu. Quando você começa a se medir melhor do que seu irmão, quando você começa a se achar que você tem algo a mais do que seu irmão espiritual, é porque seu nível espiritual está muito baixo. Muito baixo. Quando você começa a achar que quando você fala o negócio acontece, seja onde for, é porque seu nível espiritual está muito baixo. Por quê? As pessoas confundem ter espiritualidade, todo mundo tem, você é doido? Até quem ficar aqui vai sentir o negócio, o homem não falou aqui? Mas espiritualidade sem caráter não serve de nada. E lá em casa, eu ensino as pessoas não a buscar o Espírito Santo. Não. Eu não ensino lá em casa as pessoas, a minha família, a ficar orando o dia inteiro e jejuando o dia inteiro. Eu ensino as pessoas na minha casa a ter caráter. E amar e ajudar o próximo. Porque a espiritualidade, muitas vezes, ela está tão alta que está se perdendo. Está perdendo. Não está ficando mais nada no céu, é só na terra. E isso é muito perigoso. Se você ler Mateus 23, você vai definir nitidamente o que é um fariseu. Eu li tudo. É coisa do céu. Mateus 23, 27, 28, 12, só 2 versículos para tu entender o que Jesus falava. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. É quando a gente começa a classificar o pecado. Todo crente é classificador de pecado. Esse dia eu falei, Deus, eu não queria saber da vida de mais ninguém. Ah, se eu pudesse, irmãos, não saber. Como era bom. Como era mais leve para mim. Não ter que saber mais da vida de ninguém. Nós começamos, entre as nossas piadinhas gospels, a classificar pecado. O que é pecado. O que não é pecado. E aquilo que nos traz proveito, nunca é pecado. Esse dia eu fui fazer sobrancelha de pigmentação. Eu falei, pastora Jo, vim conversar com você. O que, pastora? É pecado ou não? É tatuagem ou não? É por quê, pastor? Eu falei, porque o que me convém, eu não vou falar que é pecado. Ela falou, pastora, não é. Irmãos, tatuagem dói? Isso aqui não dói. Tatuagem sai? Sai? Não, isso aqui sai. A bicha já está saindo, já vou lá ver o que aconteceu com a mulher que eu paguei. Já está saindo. Só que eu fui lá conversar com a minha pastora, porque o que me convém, eu não vou falar que é pecado. Eu só vou falar que é pecado aquilo que não me convém.
E eu, como não queria ser uma hipócrita, que já estava me achando, fui me aconselhar com a minha pastora Jô lá pessoalmente. E fui muito bem aconselhada. Isso é muito perigoso. Quando a gente começa a se tornar uma comunidade, com o nosso linguajar, com as nossas manias, com os nossos nomes, com as nossas roupas, o que é certo, o que é errado. E eu não sei como isso chega diante de Deus. Eu fico preocupada, como pastora de vocês, como isso chega diante de Deus. Os fariseus viviam de aparências. E cuidado que a aparência engana. A saiona engana. A gravata engana. O salto engana. Isso engana. Isso são costumes, igreja. Ah, mas ainda falam das luzes da IBM. Irmão, isso aqui é tecnologia. Ei, é tecnologia, mais nada. A porta é larga por causa da tecnologia. É o conceito que os crentes têm ainda. Os preconceitos. Porque tudo também que eles não podem ter, eles vão colocar defeito. E as pessoas só falam, irmão, do que chama atenção. O que não chama atenção, eles não vão falar. Esses dias um pastor aí na hora do culto falou da nossa dança. Sabe o que eu falei para a irmã? Ele só fez propaganda do meu congresso. Porque veio um monte para cá. Inclusive de mudança. As pessoas só falam daquilo que chama atenção a elas. E muitas vezes você está chamando a atenção e você não sabe por quê. Os fariseus, eles perseguiam a Jesus. Cuidado para você não começar a perseguir alguém. Ai, não gosta quando aquela pessoa louva, eu me travo. Cuidado, você pode estar sendo um fariseu. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa, não sabe louvar desafinado. Irmão, ir lá no céu, eu não sei ir lá no céu. Ah, mas eu não gosto como a irmã dança. Irmão, mas ir lá no céu, tem um negócio lá. Guarde aquilo que você acha para você. Para que achar tanto? Se muitas vezes tudo que nós achamos não vale de nada e ainda estamos nos colocando como acusadores. Não interrompa sonhos das pessoas. Muitas vezes você não está levantando alguém, mas você está sendo um acusador. E acusador, ele destrói sonhos. Destrói sonhos. Então não destrua sonho de ninguém. Deus te chamou para levantar sonhos, ajudar em sonhos. Não. Os fariseus fingiam que eram espirituais. Fingiam. Já teve no louvor levantando a mão e assim, ai, não vejo a hora de acabar esse louvor para sentar? Eu já. Aí o que eu falo para mim? Hipócrita que eu sou. Aí eu olho para o lado, meu maridinho está lá. Hipócrita, irmãos. E todo mundo, um dia, se não foi eu, uma hora vai ser, eu está passando por isso. Não adianta ficar com essa cara. Oh, não. Isso é nosso, é Bíblia. Fingir que é espiritual e não ser. Fingir, porque senão o meu líder não me usa. Fingir que é espiritual, porque senão eu não alcanço algo, não importa. Para que fingir? Meu marido nunca fingiu espiritualidade para agradar ninguém. Mas também nunca subiu no teto. Mas também nunca tirou os pés do chão. Se todo mundo aqui fosse igual o pastor Elias, a nossa igreja não cabia aqui dentro. Nós estávamos no ginásio de futebol, eu falei esse dia para a Marília, por quê? Firme e constante. Firme e constante. Ninguém nunca saiu da igreja obrigado com o pastor Elias. Nunca. Nunca. Firme e constante. Não é o mover quem vai dizer quem você é. Não é o seu tempo que você fala em línguas vai dizer quem você é, não.
É o que você vive com Deus. É o que você entrega para o seu irmão. É o que você profetiza na vida do seu irmão. Sabe como Deus sabe quem você é? Nas suas conversas com seus irmãos, com a sua família. É aí que você mostra que de boca fechada, irmão, todo mundo é santo. Santo, santo. Na hora do culto, todo mundo é santo. E depois do culto? Quem somos? Um cara que todo mundo quer ser segundo o coração de Deus, não é verdade? Aí a gente lembra logo de quem? Davi. Eu vou ensinar algo para você. Por que eu não falo mal de pastor em Facebook? E odeio quem fale mal de pastor, de obreiro, de missionária, de missionário. Eu não suporto gente que fala mal. Sabe por quê? Vou te ensinar aqui. 1 Samuel 24:10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Aleluia. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Por que ele não matou? Porque era ungido de Deus. Ele não estava no momento bom, mas quem ungiu Saul foi Deus. Essa pessoa que você acusa hoje, por exemplo, falam que uma igreja, aí todo mundo sabe qual é, rouba o pessoal. Mas se você não foi roubado lá e não viveu lá, você não pode falar dessa igreja. E quantas pessoas eu conheço lá, pai de família, mãe de família, cheio do Espírito Santo, Deus satisfeito. Qual é a igreja que mais faz obra social na terra? É essa aí. Para que eu vou ficar falando mal se o pastor de lá nunca pediu dinheiro para mim, se eu não conheço lá a realidade? Quando você começa a passar para frente o que você não viu, não ouviu, você se torna um fofoqueiro e mentiroso. Por que falam tanto dessa igreja, irmãos? Por quê? E quem fala? Os crentes. Cheios do Espírito Santo, lotados do Espírito Santo, falando em língua, sapateando, marchando e falando da igreja. Quantas vezes você orou pelo pastor dessas igrejas? Quantas vezes você orou pelo bispo dessa igreja? Nenhuma. Porque você está no papel de acusador. O acusador, ele não ora. O acusador não procura ajudar. Ele foi feito somente para acusar. Esse dia o irmão foi fazer o trabalho de rua. Pastor, eu ponho no grupo? Se eu ponho no grupo, falam que eu estou me aparecendo. Se eu não ponho no grupo, falam que não está vendo o trabalho. Eu falei, irmão, faz que nem eu, põe com força. Eu quero saber o que o povo está falando. Eu vou na ONG, eu faço selfie. Ei, vem cá, fala, irmão, eu preciso divulgar o trabalho da ONG. E eu estou querendo saber o que acham, o que não acham. Não estou preocupado o que pensam da ONG, porque é um trabalho de 15 anos para a honra e glória do Senhor. Quando eu fazia esse trabalho, o Facebook e o Orkut não existiam. Se chegou depois, eu vou usar e fica na fila. A gente não sabe mais como agradar as pessoas. Será que tem que ter um louvor de dançar na entrada? Mas faz barulho. Mas a gente não sabe mais como agradar a igreja. A gente não sabe mais. Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Mas sempre a gente vai agradar um e vai desagradar outros. Pastor, eu me sinto desagradado. Você já orou quantas vezes por mim essa semana? Fiquei muito doente, muito mal. Mas nós não oramos mais por aquilo que não concordamos. Nós simplesmente vomitamos. Quem é? A igreja. A igreja. Essa é a igreja. Efésios 6:12, para você entender.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, irmãos, não é com os irmãos das outras igrejas ou da nossa igreja. Não é com os pastores que o pessoal acha que rouba. É contra o diabo. É uma hipocrisia tão grande da igreja. A gente está mais sempre preparado com uma pedra na mão. Mata! Mata! Sai da igreja! Sai da igreja! Sai! Cheios do Espírito Santo no culto. Mas a nossa realidade do que achamos e pensamos. Tinha uma irmã que morreu na igrejinha. Todo dia que eu ia lavar a igreja com o Mateus, ia lá todo dia. Toda sexta-feira. Quando a pastora Jo ficava, eu ficava em maus lençóis. E o Mateus, uma coragem de lavar aquela igreja, não imagina. Então, muitas vezes eu dava uma cariocada. Eu falava, meu amor, eu dei uma cariocada. Era cariocada. Eu chegava lá, varria, passava um paninho, um monte de desinfetante, aquele cheiro, a cariocada. Eu dava. Eu fiz isso anos. Irmão, cansada, né? Ainda tinha que pregar cheia de Deus no domingo. Fora o playback da Cassiane. Aí, a irmã chegava, não ajudava em nada, mas ela chegava, pastora, como a senhora é boba. Mas a irmã está falando da senhora. Mas o irmão está falando da senhora. A senhora é muito boba, ainda fui visitar. Um dia eu falei para ela, eu estou ficando boba. É porque eu estou me aproximando de Jesus. Me aproximando de... E quando você começa a se aproximar muito de Jesus, você muda os conceitos. Muda, irmão. Pastor, em que outro caso eu mudo de conceito? Quando você tiver um problema de verdade. Porque ninguém aqui tem problema. Jô veio? Não, só Jô tem problema, câncer. Regina veio? Regina tem um problema. Só. O resto não, é só para a gente aprender a ser gente. Ninguém está aqui com câncer. Tem alguém com câncer? Tem alguém aqui com uma doença que não tem cura? Então você não tem problema. Deus permite certas situações, é para você melhorar e poder entrar no céu. Só. Porque nós somos craques em arrumar problema. Quem concorda? Tá tudo muito lindo, tudo muito bom, mas aí você começa a sair um negócio de dentro de você. Epa, o que é isso? Está tendo um revertério? Está endemoniado? Não vou ver coisa errada no Facebook e ficar quieto. Não vou ver. Isso aí podem anular da sua mente. Não sou hipócrita. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Ó a igreja que é, igreja da pastora Meire. Tenho vergonha. Vergonha. O segundo tipo de gente que tinha aqui nesse tribunal era a ré, a coitada pecadora. Você já errou, enfiou o pé na jaca? E alguém da igreja te pegou e quis pôr no tronco? Quem já? Já. Você não pode errar na igreja. Você não pode errar. Eu ia avisar isso para você. Se você errar, olha, tem gente que vai até parar de falar com você. É verdade, pastora? É, irmãos. Pastor, é uma dura realidade? É. Dura. Ela foi... Quem é a ré? É a autora de um crime. Nos nossos dias de hoje, de um pecado. Aquela mulher tida como pecadora teria que ser punida pela lei. Chegaram lá, jogaram ela no chão, coitada. A única coisa que essa mulher falou, a única coisa, daqui a pouco eu entro nela, peraí. Essa mulher foi lançada no chão, ela devia estar cansada, com medo, precisando de um amigo, precisando de um irmão em Cristo, para falar assim, Deus é contigo. Aquela
mulher que estava em pecado, ela precisava de uma ajuda. Ela não precisava do que os fariseus achavam. Elas não precisavam disso. O que ela precisava é encontrar um crente lavado e remido no sangue de Jesus Cristo e falar para ela assim: ó, Deus vai te tirar dessa. Vai um pouquinho mais que Deus é contigo. E tem faltado essas palavras. Irmão, Deus vai te tirar dessa. Irmão, Deus é contigo. Irmão, Deus não abandona a tua casa, mas errou. Irmão, quem aqui nunca errou? A gente erra todo dia. Todo dia a gente erra. Mas nós não estamos preocupados com o nosso erro, mas o erro do nosso irmão. Irmãos, quando alguém engravida na igreja, eu morro de medo já, porque a coitada vai para o tronco e eu vou junto. Não pode mais nada, não faz mais nada, não vai mais nada, não vale mais nada. Por quê? Porque errou. Como se o erro, quando eu aponto o meu irmão, tivesse um peso menor. As consequências podem ser maior. Mas para Deus é o mesmo pecado. Quando você fala assim: ah, ó, o irmão faz isso, eu não faço, o irmão faz isso, e daí? Na Bíblia não fala de pecadinho e pecadão. Muitos anos a igreja, ela classificou o pecado somente para os jovens como fornicação. Muitos anos os jovens foram apontados de não poder subir num altar, porque namoravam e estavam em fornicação. Mas hoje, como os pastores estão caindo, aí está mudando o pecado. É verdade? Mudando, não existe, irmãos. Quando a pessoa chega em mim, eu não me esqueço um dia, lá no outro salão, um jovem falou: pastora, eu não posso isso, não posso isso. Por quê, meu filho? Porque o meu namoro está quente, está assim. Ô, filhão, faz isso não. Aí ele olhou para mim e disse: ela vai falar só isso? Eu falei: mas tu queria o quê? Faça mais não. Por que, pastora, a senhora fala só isso? Todo mundo faz. Eu falo para todo mundo: não faça não. É o mesmo pecado do marido que não honra a sua esposa. É o mesmo pecado da esposa que não consegue ser uma mulher sábia e honrar o seu marido. Nós temos uma classificação, igreja. Nós criamos no mundo gospel. O gospel existe, é uma realidade de muitos, que na minha época não existia, mas hoje existe. E por isso que hoje ninguém pode, eu acho que não pode sair atirando, namora hoje, namora amanhã, namora hoje com uma. Não, se namora já casa, aí eu sou a favor. Falo para o Mateus, se vai casar em nome de Jesus, ou então é 3 anos sem ver ninguém. Eu não vejo, não vejo. Não vejo, irmãos, as pessoas brincam com sentimentos. Aí eu sou contra. Mas muitas vezes eu estou cuidando do namoro do irmão. Aí eu não estou cuidando da minha família. Eu estou cuidando quantas vezes o irmão casa, quantas vezes a irmã casa, quantas vezes a irmã aborrece. E não estou cuidando da minha casa. Isso é muito sério, igreja. Estamos virando classificadores de pecado. Ah, mas você tem que cantar. Um tempo ficaram para o pastor Elias: você tem que pregar, você tem que pregar. Porque, irmãos, já pensou se todo mundo aqui for pregar? Quem vai limpar o chão? Quem vai cuidar desse som? Quem vai limpar? Quem vai dar água? Quem vai estar na cantina? Quem vai estar em pé? Quem vai estar cuidando? Ninguém. Por quê? Porque tem que pegar no microfone. Só é crente se pegar no microfone. Tem que pegar. Não tem não, irmãos. Tem não. Tem não. Isso é um conceito seu. Mas Deus chama cada um diferente. Por isso que a palavra de Deus diz que naquele grande dia, vai ter muita surpresa. E eu imagino que a surpresa é para os que se classificam maiores. Eu sou a primeira. Eu morro de medo disso, irmão, porque eu tenho certeza que naquele grande dia vai ter muita surpresa. Eu sempre imagino que os da frente é que vão ganhar a surpresa.
Eu imagino isso. Você acha que não? Irmão, perca o temor não de Deus. Perca não. Eu falei para Deus, Deus, eu preciso abaixar mais, diminuir mais, para o Senhor crescer mais, para o Senhor aparecer mais. A gente tem certas coisas, irmãos, que nós não podemos perder com Deus. Não podemos. Jesus faz uma pergunta para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, porque aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pastora, só não viu a menina ali como está? Vi. Deixa a bichinha, qualquer hora Jesus pega a bichinha de jeito. Pastora, só não viu aquele menino ali? Ai, que menino. Vi. Deixa o bichinho, é melhor estar aqui, igreja. É melhor estar com a gente ouvindo a palavra. Você sabia que crente devia todo dia ir para o culto? Porque só vem na quarta-feira eu contei quantos obreiros e pessoal da frente tinha no culto. Contei nos dedos. Quarta-feira. Sabe para que tinha que vir todo dia no culto? Para ouvir a palavra todo dia, porque em casa não lê todo dia. Tinha que vir todo dia. Vamos ter culto, vamos, mas não é. Mas no congresso é fácil, porque a gente vem para lá. A gente vem para isso no congresso. O cara vem aqui, a gente paga, ele nunca fala realmente o que a igreja precisa. Fala não! Quem vai falar o que a igreja precisa? Eu que estou em casa orando por cada um de vocês, os pastores estão em casa orando por vocês. A essência do evangelho tem sido perdida. Não falei o mover. Mover tem para dar, vender e sobrar, principalmente na Ibreme. Glória a Deus por isso. Mas a essência. Pecado é pecado. E ponto final. Jesus não condena. Jesus chama ao arrependimento, igreja. Tem um menino que está aqui, que eu olhei para ele agora. Lá no outro salão, o pessoal, aquele menino é torto, aquele menino é assim, aquele menino é assim. Eu sei. Deixa ali comigo. Eu me responsabilizo por ele. Deixa ele ali. Conclusão. Líder de departamento nenhum, eu sei que procura ele. No final eu vou perguntar, mas tenho certeza. Líder nenhum procura. Por quê? Não serve. Não tem o fogo. Não serve. Será que Jesus não está de olho nele? Será que Jesus não quer investir nele? Será que não? Não trate pessoas como descartáveis. A irmã Renata, a líder, falou assim que aqui foram mais de 400 copos por noite. Usou. Pessoas não são assim. Pessoas são gente. E merecem ser tratadas como gente. Pessoas merecem ser amadas. Arrependimento é uma mudança de atitude que nos leva a uma nova direção em nossas vidas. Essa mudança deve ser acompanhada pela fé. Eu vi aquele monte de gente aqui com a mão levantada para Jesus domingo. Sabe o que eles estavam falando? Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Aí a gente, e quando ele desce, que ele começa a contar para você quem ele é. Como você vai se comportar diante de um pecador? Irmão, mas agora não pode mais, hein, irmão? Mas não pense que vai ser um estalo. É dia após dia. É dia após dia. Já contei isso, vou contar de novo. Tinha uma irmãzinha na igreja, bichinha, magrinha, tadinha, com uma saia aqui e com umas blusas bem vermelha, cara da luz vermelha, né? E aí o pessoal começou, pastor, essa roupa dessa menina, a bichinha ia lá com a mãe dela. E um dia eu falei, filha, eu vou ver umas roupas para você. Ai, pastora, eu estava orando por isso, porque eu só tenho essa roupa. A gente não sabe do problema da pessoa. Por isso
que no tribunal nos tornamos os acusadores. A irmã era missionária, não faz mais nada para Jesus, como pode? Você já parou para sentar e ouvir e saber o que acontece com ela? Não. Você já parou para perguntar o nome dela e entrar em oração, em consagração por ela? Não. Não oramos nem pela política do Brasil. Não oramos. Só julgamos. Só julgamos. Porque o nosso papel, muitas vezes, ele está invertido. Nós tínhamos que estar nessa posição no tribunal, mas nós estamos nessa. Estamos em outra posição, na qual Deus não chamou. Existe um outro homem, existe um outro nome aqui, outra pessoa no tribunal, que se chama Jesus. Jesus. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro o quê? Não errais, mas se pecais, não pecais, mas se errais, não esqueçam que você tem um advogado justo e fiel. Irmão, crente tem advogado lá, irmão, não se mete com a vida dele. Pastora pintou, bordou, irmão, se arrependeu, chegou lá no advogado, acabou. Pastor, e o processo é seu. E se Deus não quer o processo? E se Deus não quer o banco? E se Deus quer honrar? Quem sou eu? Quem é você para falar não vá? Quem? E isso é difícil a igreja entender. Por isso que as pessoas ficam tanto no meu ouvido, classificando a cada um. Mas tem coisas, irmãos, que Jesus, Ele não vai permitir para certas pessoas. Não vai, igreja. Tem pessoas que Jesus vai falar, Senhor, eu me arrependi. Pode ser na hora de ser batizado com o Espírito Santo. Pode ser... Irmão, no dia que eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa, minha mãe olhou assim para mim. É fogo de palha. Nunca mais menti. As minhas mentiras. Nunca mais comprei fiado. Nunca mais estourei cartão de crédito. Nunca mais comprei sapato. Fiquei 2 anos ali, ó, matando a carne. E todo mundo, é fogo de palha. É fogo de palha. Não era, não. Eu me arrependi. Eu tive um encontro com Jesus. E encontro é algo individual. Não adianta você querer saber se o irmão é convertido ou não. O irmão, ele pode estar no momento ruim. Não está no momento legal. Está no momento difícil. Irmão, mas você, ó. Mas Deus continua na tua vida. Você lembra aquilo que você fez? Irmão, igreja, as nossas orações e as nossas obras, elas são eternizadas no Senhor. Você fez algo para Deus um dia? Está guardado. Você vai chegar diante do tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios, e você vai receber o que é seu. Pastor, eu não mereço. Ninguém aqui merece nada, igreja. Ninguém merece nada. É tudo pela graça. É tudo pelo amor de Jesus. É Ele que nos dá isso. E nos constrange de uma forma. E Ele mostra que Ele é Deus. Mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Eu não sei, porque as pessoas falam mal de igreja e não falam lá. A pastora Meire, a IBM, paga aluguel, paga a conta de luz, compra comida. Não falam. Só falam do mal da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão más. Porque as pessoas estão amargas. E isso tem feito a família padecer. E isso tem feito os filhos padecer. Mas Deus quer levantar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Se é igreja para ser crente, seja diferente. A senhora é melhor não. Deve ter um monte de obreiro aqui que deve ter umas coisas minhas que não suporta. Mas tem coisa, irmão, que nem eu suporto. Mas eu tenho 1 ouvido, 2 ouvidos, muitas vezes 50 ouvidos, 100 ouvidos, 200 ouvidos. Eu tenho que agradar todo mundo. A diferença do tribunal do homem, o tribunal de Deus.
Está em João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Hoje, naquela cena, Jesus, ele é o nosso advogado. Mas naquele grande dia, ele não será mais nosso advogado. Naquele grande dia, ele será o nosso juiz. E sabe o que eu falei para Jesus? Que bom que o meu advogado, aquele a quem eu confio, aquele a quem eu entreguei a minha vida, é ele que vai me julgar. Não é o diabo! O diabo só pode isso hoje. Mas naquele grande dia, no tribunal de Cristo, quem vai nos julgar é o nosso advogado de defesa. O que os irmãos acham não vai valer de nada. O que o homem acha não vai valer de nada. Mas o nosso advogado atual, no grande dia, ele que vai nos julgar. É ele. Ele que vai julgar cada um de nós. Diz uma história que eu li. E eu não sou boa para isso igual a minha amiga. Que 2 amigos andavam juntos. O grupo de louvor pode subir. 2 amigos andavam juntos. Na infância, na adolescência, na juventude. E um tinha uma quedinha para o mal. E um tinha uma quedinha para o bem. E aquele do mal, ele não quis estudar. E o amigo chamava ele várias vezes para ir estudar, ele não queria. E os amigos, na juventude, se separaram. E um amigo se tornou um grande advogado. E o outro amigo, se tornou um marginal. Esse marginal, um dia ele foi preso. Ele roubou, fez um delito e ele foi preso. E aí ele procurou o seu amigo advogado. E falou: meu amigo, você é meu amigo, não tem pessoa melhor para me defender do que você. Porque você sabe que eu fui na infância. Você sabe que eu errei, eu caí, mas eu quero uma chance. O advogado dele, amigo dele, falou assim: eu vou tirar você dessa. Eu vou usar todos os meus recursos, tudo que eu puder, eu vou tirar você dessa. Eles foram para o tribunal. Chegando lá no tribunal, o amigo deu o melhor dele. E aquele homem, ele foi absorvido do seu delito. Anos se passaram, eles não se viram mais. Mas o marginal continuou sendo um marginal. Ele continuou fazendo aquilo que não agradava. E ele foi preso. E um dia que ele foi preso, ele chegou no tribunal e ele viu o seu amigo lá como juiz. Quando ele viu o seu amigo como juiz, ele chegou e falou assim: preciso dar uma palavrinha com o meu amigo? O soldado pediu permissão para o juiz falou: pode trazê-lo aqui. Ele foi e falou: estou feliz em te ver aqui, porque eu sei que você vai me absorver. Aquele juiz falou assim: eu te absorvi enquanto era o advogado, mas eu já sou o juiz e sou um cumpridor da lei e da ordem civil. Hoje, nós temos o privilégio e a oportunidade de termos um advogado justo, fiel, totalmente a nosso favor, 24 horas por dia. Mas vai chegar um dia em que esse nosso advogado justo e fiel, ele será o nosso juiz. Aonde naquele grande dia não vai ter o reteté, não vai ter o mover que eu amo, não vai ter o que achamos ou deixamos de achar. Mas a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si. Eu pergunto para você, meu irmão, quem é você nesse tribunal? Quem é você? Um fariseu que gosta de falar mal dos crentes, que quando descobre o defeito do irmão, está sempre pronto para apontar? Ou você é um Cristo, um pequeno Cristo, um cristão, um pequeno Cristo, ou você é um ungido, que está sempre disposto a ensinar, está sempre disposto a criar um discípulo, está sempre disposto a motivar, está sempre disposto a ganhar almas, ou você é um pecador. E todas as vezes que você cai, todas as vezes que você erra, tem alguém para te condenar, tem alguém para te acusar.
Eu queria falar para você, igreja, que essa palavra que o Senhor me deu foi com muito temor e muito tremor. Para que cada um de nós, eu, minha família, você, saiamos deste lugar dispostos a melhorar como gente. Porque o cargo, ele nos forma quem nós somos. Há uma hierarquia. O cargo nos forma quem nós devemos ser, como devemos proceder, ainda que seja de aparência, ainda que o negócio em casa não está muito legal, ainda que em casa o negócio não está muito bom, ainda que o negócio no bolso não está muito bom, mas quando eu coloco um terno, eu coloco uma gravata, eu coloco um salto, eu viro a pastora Meire, eu sou a pastora Meire, a guerreira, aquela que pode, aquela que faz, aquela que é. Mas e quando eu tiro a minha roupa, que eu deito no meu travesseiro, os meus particulares com Deus, quem é você? Quem é você? Quando você tira a sua roupa de crente, quando você tira o seu título, quando você tira aquilo que você acha que você é o melhor, eu pergunto para você, quem é você? Quem sou eu? Quem? Quem? Quando você vê um pecador, tire a pedra da sua mão, porque essa pessoa Deus colocou na sua vida para você ajudar, para você levantar, para você transformar através do poder que é no nome de Jesus. Nós somos caçadores de almas, nós somos caçadores de vidas, somos a igreja instituída nessa terra para ajudar, para levantar, para transformar.